grandes carros de guerra que fizeram parte da história do nosso país. As curiosidades você confere agora. Reconstruir o passado através da história. Este é o papel do Museu Militar do Comando Militar do Sul, que dispõe de um acervo de grande valor histórico. O Museu Militar do Comando Militar do Sul foi criado em 24 de maio de 1999 com a intenção de recolher, preservar, conservar e expor objetos referentes à história do Exército Brasileiro, mais precisamente a do Comando Militar do Sul, que compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O museu dispõe de peças que remontam ao período colonial, chegando aos dias atuais. Nós fomos conhecer 3 carros de combate que tiveram importância fundamental na história. São eles M3 Stuart, M4 Sherman e o M41. Esse carro de combate, como que a gente costuma chamar, ele surgiu a partir do momento que os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, eles acabam verificando que os carros de combate utilizados contra as forças alemãs estavam obsoletos para aquele momento do combate. Visando isso, visando aperfeiçoamento, os Estados Unidos, no início da década de 40, eles acabam fabricando um modelo, principalmente com uma blindagem maior, né, e maior efetividade em combate. Esse carro de combate, o M3, ele veio para o Brasil já em 1942 e sendo distribuído também para as forças armadas brasileiras a partir de 42 e 43 em diversos lotes que vieram para o Brasil. Na verdade, ao mesmo tempo que os Estados Unidos começaram a fabricar o M3, em resposta às forças alemãs na Segunda Guerra Mundial, também já se teve a criação de um projeto do Sherman por volta de 1941-42, sendo empregado na Segunda Guerra Mundial. O Brasil também acabou recebendo alguns lotes do Sherman, principalmente no início da década de 40, mas também tanto o M3 quanto o Sherman, eles acabaram não sendo utilizados pelo Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, apenas usados como exercícios aqui no Brasil. O carro de combate M41 é um carro de combate que foi desenvolvido durante a Guerra da Coreia pelos Estados Unidos, também visualizando aperfeiçoamento nos carros de combate, mas ele só foi empregado na Guerra do Vietnã. O batismo de fogo dele foi na Guerra do Vietnã. O Brasil recebeu alguns lotes desse carro de combate também a partir da década de 60 e início de 70. Esse carro de combate, o motor original dele era um motor a gasolina e por uma necessidade até mesmo econômica, ele precisou ser repotencializado. Então, em finais de década de 70, início da década de 70, ele passou a ser motor a diesel e ele foi empregado até pouco tempo atrás pelo Exército Brasileiro.
O museu ainda dispõe de curiosidades, como a do M41, que quando foi doado tinha um pequeno problema. O mesmo não ultrapassava pelas portas. Como na época a gente não tinha a cobertura, a gente se utilizou de um guindaste para trazer o carro, então ele foi erguido por um guindaste e colocado aqui dentro em função de não caber passar pelas portas do museu. Então a gente pode movimentá-lo tanto para frente quanto para trás, apenas fazer alguns ajustes, tendo em vista de uma mecânica já bastante antiga, mas ainda existe a possibilidade da gente colocar ele em funcionamento aqui no museu. Esse foi mais fácil de trazer, então? Esse foi bem mais fácil de trazer aqui para o Museu Militar do que o M41, com certeza. Agora o sargento vai contar pra gente como é que surgiu esse museu. Bom, na verdade o Museu do Comando Militar do Sul, ele surgiu em 1999. Na verdade foi um projeto de pessoas interessadas na área e aos poucos foram movimentando e sensibilizando o comando na função, na necessidade de um museu que conservasse todo esse patrimônio histórico do Exército Brasileiro. A partir daí o museu vem se desenvolvendo, a gente vem aprimorando cada vez mais as nossas atividades. Recentemente o museu passou por uma reforma, inclusive a construção da cobertura, que até então os blindados ficavam ao tempo, agora não, agora nós temos a cobertura. Foi construída a nova fachada das paredes internas, o piso foi totalmente reformado e aos poucos a gente vai tentando colocar o museu dentro de um parâmetro internacional de visitação pública. O próprio museu já era um patrimônio histórico, né? A própria instalação do museu, ela ela é um patrimônio histórico, tendo em vista que o prédio foi construído foi inaugurado, na verdade, em 1867. Ele era utilizado como um arsenal de guerra na campanha da Guerra do Paraguai. Como é que vocês conseguiram trazer esses carros de combates aqui para o museu? Na verdade, todo o nosso acervo, tanto de carros de combate, quanto de canhões, quanto armamentos, quanto peças de uniforme, enfim, o nosso acervo está em torno de 4.000 a 5.000 peças. Todo esse acervo são doações de unidades, por exemplo, de cavalaria que não utilizam mais os carros de combate. A gente recebe essa doação, a gente faz uma pesquisa histórica, quando ele foi utilizado, quando foi fabricado, para a gente poder agregar no nosso acervo. Recentemente o museu ele foi fechado no início deste ano para todas as reformas. Ele foi reinaugurado então no dia 13 de agosto, com uma ampla visitação. Nós atingimos a marca de em torno de 5.700 visitantes em 30 dias. Então o museu ele é o segundo museu mais visitado aqui do Rio Grande do Sul. Os horários de funcionamento do nosso museu é de terça-feira a quinta-feira, das 10 às 16 horas, sábados e domingos das 13h30 às 17 horas. A entrada é franca.